Mesmo uma anistia ampla, geral e restrita não poderia fazer esquecer os crimes dessa ditadura militar. Porque quem anistiará os mortos? Contudo, assim mesmo, é justo e é correto se lutar por uma anistia ampla, geral e restrita, para que a história do nosso povo seja o produto da luta do nosso próprio povo, e como tal, não sujeita à versão dos exploradores. Paulo Roberto Jabu, preso há 7 anos, condenado a 24 anos. Final do governo Geisel, em dezembro de 78, ele fez a reforma da Lei de Segurança. Tirou a Lei de Segurança de 69, que tinha aumentado barbaramente as coisas. Por exemplo, o artigo de assalto, que era no Código Penal de 2 a 5 anos, passou a ser na Lei de Segurança de 12 a 30. Então, quando ele fez a reforma da lei, equiparou as penas ao Código Penal. No meu caso, por exemplo, eu tinha 2 condenações, acho que de 12 anos. E aí o Técio, era meu advogado, entrou com o pedido de reajuste das penas. Eu ia passar a ter 2 penas de 2 anos, eu já tinha mais de 7 de prisão, ele ia entrar com o pedido de revogação. Aí um juiz deu imediatamente, só que o outro disse assim, não, terrorista tem que ficar na prisão. Aí quando veio a anistia, os caras começaram a pensar assim, pô, a gente vai fazer uma anistia, não vai sair ninguém da prisão. Porque a gente tinha sido excluído com a tal história do trânsito em julgado, né? Exclui-se dessa anistia os condenados por crimes de sangue. Quando você era julgado na auditoria, quem está preso tem direito a recorrer. Aí você recorria e ia para a segunda instância. Quem não está preso não transitava em julgado porque não ia à segunda instância. Então, quem estava exilado e não tinha sido julgado nos tribunais superiores foi anistiado. E quem estava preso não era. Então, não ia sair ninguém. Nenhum de nós ia sair. Então, o Técio entrou novamente com o pedido, sacou politicamente qual era a história. Também o tal juiz que se negava a colocar entrou de férias, entrou um substituto. Aí eles me soltaram no dia da anistia, foi toda a imprensa para lá e a matéria do Jornal Nacional, o primeiro preso anistiado sai. Eu tinha outros processos, eu tinha 22 processos, sei lá. Aí só em 85, já no governo Sarney, é que houve uma extensão da anistia a todo mundo. Esse projeto, na verdade, ele só não anistia os presos. Nós que jogamos nossas vidas e depois 10 anos de prisão, vêm eles com a balela de nos chamar de terroristas, nós que participamos de um processo de luta armada, mas, no entanto, nem esse argumento mais eles podem utilizar, porque, na verdade, eles anistiaram 99% daqueles que participaram do processo de luta armada e que estão banidos e exilados. Numa linguagem popular, eu diria que nós é que pagamos o pato desse processo todo. Isso era um salão no fundo grande. Quando eles fizeram a galeria, fizeram esse lugar de comer e do lado tinha uma cozinha em grande. Só que a gente devolveu a cozinha para eles, que a gente não vai estar aqui cozinhando para vocês, não. E aí eles tiraram a cozinha e esse troço aí ficou sendo o lugar de tudo, de fazer artesanato, de cinema, que a gente botou Cinema Íris. Tinha uma televisão que tinha aí, de fazer assembleia. Tá vendo a tela branca pintada no fundo, ó, do cinema? Esse gato se chamava Reforma. A nossa galeria, ela era uma galeria que dava para um pequeno pátio, que era um exclusivo nosso, e a administração nossa ficava na frente. A gente fazia ginástica mesmo, jogava bola e corria nesse pátio aí. Tinha uma guarita, que era no muro que ficava entre o nosso pátio e o manicômio judiciário. Mas o PM não estava nem ali para essas coisas. A gente tem que considerar que essa fase do presídio já era uma fase em que as forças democráticas no Brasil já se movimentavam. A prisão já era uma coisa muito diferente do que era em 70. Um guarda do DESIP vê entrando o Ulisses Guimarães, Teotônio Vilar, figuras políticas nacionais visitando a gente. O negócio deles com a gente lá desde a Área Grande era não deixar a gente fugir, era só isso. Eles não interferiam muito na vida da gente, não. A gente conseguiu colocar a câmera legalmente dentro da prisão, sob a justificativa de que tinha um aniversário do filho do Alex Polari, de 1 ano, e aí a gente queria filmar o aniversário, coisa que efetivamente a gente fez para corroborar a reivindicação legal. Quem fez a câmera foi o Noilton e parte do que fez dentro fui eu. A câmera que a gente tinha lá era dele, e aí a câmera ficou lá,
E a parte de fora tem manifestações, tem imagens externas, abre inclusive com aquela portaria lá, né, antiga, então acredito que tenha sido ele. Filmar eu nunca tinha feito não, provavelmente o Noilton me orientou, né? Eu já tinha um equipamento fotográfico lá dentro que foi obtido por uma doação da Seção Sueca da Anistia Internacional, que o César Benjamin, meu companheiro de cela, já saiu do presídio com a ideia de obter um equipamento fotográfico para a gente fazer uma documentação da cadeia. A gente recebeu e entrou legalmente no presídio. E nas fotos, por exemplo, uma parte a gente, obviamente, saía legalmente para justificar os filmes que entravam. E nessas partes que saíam legalmente, por exemplo, existia uma restrição a aparecer cadeado. Eu sentava lá na frente do cara e a gente abria as fotos e aí ele começava, não, cadeado não pode, aí tinha que cortar das fotos todos cadeados. A gente tem uma foto nossa, assim, sentada, alguns presos, atrás tem um portão preto e tinha um cadeado. E esse cadeado, ele é rabiscado na cópia, a emulsão foi removida no negativo porque não podia aparecer o cadeado. Tinha uma coisa que era a cabeça do Desip, que é aquelas coisas, não pode fotografar, porque amanhã os caras planejam uma fuga e sabem que tem um cadeado ali. Eu suponho que fosse isso, né? A gente tinha uma câmera Super 8 lá. Essa eu realmente não me lembro a origem, que essa ficou mais tempo e tem algumas imagens. A qualidade técnica hoje em dia é muito precária, porque ele ficou armazenado muitos anos antes de ser teleassinado, então perdeu a cor e coisa e tal, mas dá para reconhecer as pessoas. E tem coisas mais realmente do dia a dia, nego varrendo, fazendo ginástica, visita chegando. O filme 16mm tem uma assembleia de greve, onde é votada a greve. Aquela assembleia ela foi encenada para o filme. É óbvio que se eu estou aparecendo, tem alguém filmando. Esse alguém é o Noilton. E é óbvio que a gente não faria uma assembleia para tirar uma greve durante uma visita. Mas no Super 8 existe a assembleia verdadeira. Por isso eu não estou sentado ali, porque sou eu que estou filmando. E a gente tem, por exemplo, a primeira refeição, depois dos 32 dias. Eu filmei isso também, doido para comer, mas resolvi filmar antes de comer. Essa greve foi a primeira e única greve que a gente fez na prisão, que não foi uma reação imediata a uma ofensiva da repressão em cima da gente. Essa foi uma greve que foi absolutamente planejada em função do envio do projeto de anistia pelo Figueiredo, logo que assumiu. Mas, de qualquer forma, foi assim, vamos entrar em greve amanhã, e de qualquer jeito. E vamos morrer aqui se não tiver, porque não é que a gente quisesse morrer, mas as outras greves todas, esse risco era real. A gente tinha orientações de não aceitar tratamento, coisas desse tipo. Nessa não, ao contrário. A gente tirou como definição, por exemplo, que quem sentisse muita dificuldade de saúde poderia tomar soro, poderia aceitar um apoio médico, porque o nosso objetivo era prolongar a greve o máximo possível. E ninguém morrer, nem ter um grave problema de saúde. Mas ela foi articulada, obviamente, através dos nossos familiares, dos nossos contatos políticos. Terminou sendo uma greve nacional, teve em Itamaracá, teve em São Paulo parcialmente, em Ceará, se não me engano. E esse filme faz parte exatamente desse planejamento que foi feito, né? Os filmes, eles entravam virgens, entravam sempre legalmente. Saía que eles não saíam, nem todos legalmente. O 16mm, por exemplo, saiu num abajur gigantesco, que o Zaqueu, que era um dos nossos companheiros, ele era marceneiro, tinha uma marcenaria inclusive lá, e ele construiu um abajur cujos pés eram círculos concêntricos que iam diminuindo de tamanho. E eu fui cortando os negativos das coisas que não podia filmar, que eram guaritas, cadeados, e botando dentro daqueles círculos. E os negativos saíram ilegalmente assim. Uma boa parte das fotos feitas durante a greve de fome saíam no bolso de deputados, que não eram revistados. Marcelo Cerqueira, né? Foi ele que, na Câmara, conseguiu levar todo mundo lá para nos visitar, o que foi da maior importância, porque repercutia, saía no jornal. Os filmes iam para a tribuna da imprensa,
para ser revelado lá, porque o Hélio Fernandes já apoiou, inclusive visitou a gente. E depois, não sei como, a gente recuperava, tanto que eu tenho todos eles até hoje. Os caras sabiam que a gente estava fazendo isso tudo, porque entrava lá o Ulisses Guimarães, no dia seguinte tinha uma foto do Ulisses Guimarães no jornal visitando a gente. Às vezes a imprensa era autorizada a entrar junto com eles. Numa das visitas tinha um fotógrafo do JB, chamado Chico Ibarra, que a gente se tornou amigo. E aí eu botei o nome dele como visitante, que era uma quarta-feira. Saiu a anistia na terça, aí o Chico Ibarra foi fazer plantão lá na porta da Frei Caneca. Quando ele está lá fora, ele lembrou que ele estava na lista de visita minha. Aí os caras disseram, não, vem cá, você vai entrar como visita, você entra, mas não pode entrar com equipamento fotográfico. Aí eu emprestei o meu equipamento fotográfico para ele, e aí ele fez uma série de fotos comigo. Por coincidência, eu acabei saindo nesse mesmo dia, mas isso não é a hora que eu saí. Porque se você ver as fotos de eu sair na cadeia, eu estou com essa mesma roupa aí. O João Paulo, infelizmente, nem estava mais na porta, porque já eram 7h30 da noite, ele já tinha ido embora para dormir, né? Essa foto foi para a capa do JB, que fez uma legenda ótima, que eu adorei também, dizendo que eu abandonava o Che Guevara pelo meu filho, né? Entre agosto até janeiro, mais ou menos, eles foram soltando por vias legais todos os 14. Podria. A favor. A favor. Jesus. A favor. Nelson. Manuel. Salles. Gilney. Marcos. André. Hélio. Paulo Henrique. Pela greve. Jabu. Pela greve. Alex. Pela greve com declaração de voto. Jim. A favor. Zé Rezende. Pela greve. Eu. Pela greve. Unanimidade.